Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará, e amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 35ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 4 de dezembro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto. Também presente Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão. Hoje não teremos, não tem processos que foram encaminhados, né, resoluções que foram encaminhadas para serem incluídas na ata. Faremos, então, a leitura da ata da 34ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, porque receberam previamente a ata para os ajustes necessários. Passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata da 34ª sessão ordinária. Bom dia a todos. Ata da 34ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, do ano 2020, aos 3 dias do mês de dezembro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT, amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 34ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se estes receberam e se teriam sugestões de correções a serem inseridas nas resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 3690/2017, auto 2017-02326, processo 3691/2017, auto 2017-02323, processo 3770/2013, auto 2013-14337, da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, 2637/2018, auto 2018-05097, processo 2746/2018, auto infração 2018-05095. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 2125/2018, auto 2018-03501, processo 2126/2018, auto 2018-03503, processo 3178/2018, auto infração 2018-06325. Processo 3179/2018, auto infração 2018-06326. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 2129/2018, auto infração 2018-03509, processo 3695/2017, auto infração 2017-02318, processo 3699/2017, auto infração 2017-02330, da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 1/2/2018, auto infração 2017-18873, processo 3880/2018, auto infração 2018-06328, processo 3181/2018, auto infração 2018-06329, processo 3694/2017, auto infração 2017-02319, processo 3692/2017, auto de infração 2017-02321, processo 1894, auto de infração 2013-06929, processo 3023/2018, auto de infração 2018-04210, processo 3024/2018, auto de infração 2018-04212, processo 1690/2018, auto de infração 2018-01292, da relatoria do doutor Renan Cavalcante Araújo, processo 869/2019, auto de infração 2018-18212,
Processo 870/2019, auto de infração 2018 18260. E, por último, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo 1097/2016, auto de infração 2016-03035. Os conselheiros confirmaram o recebimento e, não havendo sugestões de correções a serem inseridas, as resoluções anunciadas foram homologadas. Foram entregues os despachos para a perícia referentes aos seguintes processos: processo 6548/2018, processo 6549/2017, processo 6551/2017, processo 6553/2017, processo 6554/2017. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento dos processos. Ordem do dia. Processo de recurso número 2214/2018, auto de infração 2018-03529. Recorrente, Glasmaxi, Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade suscitada pela recorrente, não registro do termo de encerramento da fiscalização no livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. Nulidade afastada por unanimidade de votos, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular de procedência da acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com os termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2232/2018, auto de infração 2018-03564, recorrente Glasmaxi, Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada, ME, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade de julgamento de primeira instância suscitada pela recorrente, afastar por unanimidade de votos, com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária. No mérito, resolve por decisão unânime converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia, para 1. Verificar se as notas fiscais apresentadas em planilha anexada pela defesa, as folhas 98, fazem parte do levantamento fiscal deste auto de infração número 2018-03564, dígito 9. Item 2. Caso a resposta do item 1 seja afirmativa, verificar se as mercadorias dessas notas fiscais se referem a insumos para industrialização ou se há operação de devolução de vendas interestaduais na relação das referidas notas fiscais. 3. Se afirmativo o quesito anterior, excluído o levantamento as notas fiscais relativas a insumo para industrialização ou de devolução de vendas interestaduais. Item 4. Apresentar nova base de cálculo. Processo de recurso número 2209/2018, auto de infração 2018-03532, recorrente Glasmaxi, Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Não registro do termo de encerramento da fiscalização no livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. 2. Nulidade do julgamento de primeira instância.
nulidades afastadas, com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2211/2018, auto de infração 2018-03533. Recorrente Glasmax Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Não registro do termo de encerramento de fiscalização no livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. Item 2. Nulidade do julgamento de primeira instância. Nulidades afastadas, com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou entendimento pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foi voto contrário a conselheira Mônica Maria Castelo, que se manifestou pela procedência nos termos do julgamento singular e em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 2217/2018, auto de infração 2018-03544. Recorrente Glasmax Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade suscitada pela recorrente, não registro do termo de encerramento da fiscalização no livro registro e utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. Nulidade afastada por unanimidade de votos, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com os termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Último processo da pauta. Processo de recurso número 2240/2018, auto de infração 2018-03560, recorrente Glasmax Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade de julgamento de primeira instância suscitada pela recorrente, afastar por unanimidade de votos, com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro designado, que formulou o entendimento pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foi voto contrário a conselheira Mônica Maria Castelo, relatora original, que se manifestou pela procedência, nos termos do julgamento singular, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. O conselheiro
Pedro Jorge Medeiros ficou designado para elaborar a resolução por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. É isso, senhor presidente. Senhores, senhoras, alguma alteração a ser feita na ata? Eu teria só uma observação. No segundo processo, que com relação à perícia, né, que a gente traz assim, no mérito, na verdade, antecede ao mérito, né? Resolve ainda preliminarmente baixar o custo do processo, apenas essa observação, né? Que nós não, apesar de estar relacionado ao mérito, mas antecede essa discussão do mérito quando vamos enviar para a perícia, né? Certo. Mais alguma observação, senhores e senhoras? Então, aprovada. Passaremos, então... Presidente? Pois não. Senhor presidente? Pode falar, doutora Mônica. Eu coloquei uma observação, se seria possível ainda acrescentar um item 5, que seria acrescentar quaisquer informações necessárias como se costuma colocar, né? Ok. Isso pode constar no seu despacho, doutora. Isso pode constar no seu despacho. Não precisa ser Não. Aí o próprio despacho pode ser acrescentado. E aquela observação também de chamar uma pessoa também não precisa acrescentar, não, né? Aqui. Também não. Somente no seu despacho pode colocar a questão do assistente técnico, na verdade, já é de praxe, né, da própria perícia. Mas pode colocar no seu despacho. Mais alguma observação? Então, vamos dar início à nossa sessão com os processos da pauta de hoje. Como falei anteriormente, são processos da empresa Glass Max Indústria, Comércio e Serviço Limitada. Esses processos tratam da mesma matéria, crédito devido, entretanto, cada processo tem a sua particularidade. Os 3 primeiros processos da pauta da relatoria do Dr. Saulo e os 3 últimos processos da relatoria do Dr. William. Vamos fazer da seguinte forma: Dr. Saulo vai iniciar o relato, né, de cada processo, e o Dr. William, no momento oportuno, caso haja semelhança com relação aos processos que vão ser apreciados hoje, se manifestará, aí poderemos inverter a ordem da pauta, né, como fizemos na sessão de ontem. Então, anuncio o processo de recurso 2210-2018, auto de infração 2018-03537, recorrente Classe Max, recorrido será julgamento de primeira instância, Dr. Saulo Gonçalves Santos é o conselheiro relator, o julgamento de primeira instância indica parcial procedência, e aí a assessoria processual tributária também é parcial procedência. Trata-se de crédito indevido, e aí o Dr. Saulo fará o relato, Dr. William, caso tenha um processo também de crédito indevido de uma matéria semelhante, se manifesta e poderemos, na sequência, né, incluir a discussão e votação. Passo a palavra ao doutor Saulo para o início do processo já anunciado. Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhor presidente, doutora Evaneide, demais conselheiros. Farei aqui a leitura do primeiro processo que está sob a minha relatoria, para que a gente possa colocar em debate aqui neste conselho e apreciar as questões levantadas pelo contribuinte. Então, segundo o auto de infração, processo número 1, 2210-2018, auto de infração 2018-035-376. Segundo o auto de infração 2018-035-376, lavrado em 20 de 3 de 2018, o contribuinte Glass Maxi Indústria, Comércio e Serviços de Vidros LTDA, ME, foi acusado de aproveitar crédito antecipadamente ao lançar os valores referentes ao ICMS antecipado antes de efetuar o recolhimento, bem como se apropriar de forma integral do crédito relativo ao ativo permanente no período de 09/2014, 11/2000 e 12 de 2014. Requer-se o pagamento de multa e ICMS no valor de R$ 44.357,77, totalizando R$ 88.715,54.
São apontados como infringidos os artigos 90, parágrafo 9º e 13º, 48, parágrafo 3º, 59, parágrafo 2º, 771, todos do decreto 24.569/97, cumulado com o artigo 2º, parágrafo 4º, decreto 31.270, penalidade do artigo 123.2b da lei 12.670, 96, alterado pela lei 16.258/2017. Relata a infração, aproveitar o crédito antecipadamente. O contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS antecipado antes de efetuar o recolhimento, bem como do valor do ICMS integral, referente à aquisição de ativo permanente, conforme informações complementares em anexo. Em defesa tempestiva, o contribuinte requereu a improcedência do auto de infração, tornando nulo ou sem efeito. Aduziu que não cometeu qualquer irregularidade, defendeu que procedeu ao recolhimento do ICMS, pelo que não gerou qualquer prejuízo ao erário público, solicitou a posterior juntada de documentos fiscais e contábeis para comprovar as alegações da impugnação, defendeu a inaplicabilidade da multa e percentual, por contravender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por fim requereu a improcedência do auto. O julgamento de primeira instância, número 631/2019, julgou o auto de infração parcial procedente e possui a seguinte ementa: crédito indevido por aproveitá-lo antecipadamente. Empresa contribuinte creditou-se indevidamente de ICMS antecipado antes de efetuar seu recolhimento, bem como referente à aquisição de ativo permanente, em desacordo com o estabelecido no artigo 60, parágrafo 13º do decreto 24.569/97. Auto de infração julgado parcial procedente decorrente da redução do valor do crédito tributário devido pela empresa autuada, consequência da correção do cálculo realizado pelo agente fiscal. Decisão amparada nos dispositivos legais 60, parágrafo 9º e 13º, do decreto 24.569. Penalidade incerta no auto de infração, artigo 123, inciso 2b, da lei 12.670. Exame necessário. Demonstrativo período: setembro de 2014, multa 6.746,45. Novembro de 2014, multa de 24.859,90. Dezembro de 2014, multa de 8.751,42 centavos. Total, R$ 43.357,76. Monta de ICMS indevido, R$ 86.715,52 e multa R$ 43.357,76. Foi interposto o recurso ordinário, no qual a empresa alegou primeiramente que há necessidade de reforma na decisão e ilegalidade do auto de infração. A multa aplicada macula os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como fica evidenciado o efeito confiscatório. Requereu, afinal, que fosse declarado nulo o auto de infração e afastada a multa imposta. Caso inteira cabível, que seja reduzida ao patamar de 10%. Posteriormente, a empresa apessoa os autos, emenda ao recurso ordinário, requerendo que seja acolhido o parecer contábil, da qual resulta claro que, em relação à NFE 369, emitida em 2/2/2014, houve um equívoco no crédito tributário, de modo que o valor correto seria R$ 350,42. Ademais, asseverou que as notas fiscais com o valor antecipado, no montante de R$ 14.481,35, não foram consideradas em nenhum período de apuração pelo agente fiscal, devendo ser consideradas em novembro de 2014. Outro sim, pleiteou pela nulidade do auto de infração em virtude de ação fiscal não anotar no livro termo de ocorrência do contribuinte autuado o termo de encerramento, em descumprimento do artigo 9, parágrafo 1 do CTN. Ao final, requeriu que fossem recebidos e acolhidos a fundamentação e os pedidos contidos em toda a peça da emenda do recurso ordinário, bem como no parecer contábil anexo. Parecer da assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do reexame necessário e do recurso ordinário para negar-lhes provimento, para que seja mantida a decisão singular de parcial procedência da ação fiscal. Em resumo, diante do exposto, fica evidente, pela análise das peças que compõem o processo, que a empresa cometeu ilícito acima catalogado, devendo ser aplicada a penalidade prevista no artigo 123b
artigo 5º da Lei 12.670, com a nova redação da Lei 16.258 de 2017. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gênio Neto para a manifestação da doutora PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, nossa secretária. Um bom dia a todos. Bem, a matéria versa sobre 2 pontos, mais pontos que têm origem na não cumulatividade do ICMS. Aliás, a não cumulatividade do ICMS e dos outros tributos que também têm esse mecanismo de apuração, ela sempre acaba tornando um pouco complexa a apuração do imposto. E no caso do ICMS, aí que é mais complexa mesmo, porque as hipóteses, as exceções são inúmeras. Bem, vamos então começar pela mais fácil, aí de que se trata do aproveitamento de crédito e bem do ativo permanente. Inicialmente, quando da implementação da Lei Complementar 87/96, a apropriação do crédito do ICMS na aquisição de bens do ativo permanente, do imposto pago na aquisição desses bens, do ICMS pago, era feito de forma integral. Mas, em razão de um raciocínio lógico, não posso deixar de dizê-lo, porque os bens de ativo permanente, eles vão sendo utilizados ao longo do tempo, dentro da empresa, e essa utilização do bem, normalmente até o período de depreciação, corresponde a 5 anos, o período mínimo de depreciação de um bem, normalmente a 5 anos, a não ser aqueles que têm a chamada depreciação acelerada. Pois bem, se durante 5 anos esse bem é utilizado, então seria razoável que o crédito do imposto correspondente à aquisição desses bens fosse aproveitado no decorrer desse período. Foi modificado, então, após a sua edição, a Lei Complementar 87 foi emendada e passou a admitir, passou a determinar que o creditamento se fizesse em parcelas, em até 48 meses, o aproveitamento do crédito. Aproveitamento esse que deveria ser proporcional às saídas tributadas. É uma disposição prevista na Lei Complementar 87/96, que regula o ICMS em âmbito nacional, e que foi reproduzida na legislação do Estado do Ceará, na 12.670. Portanto, essa é a sistemática de apropriação do crédito ICMS na aquisição de bens de ativo permanente. O que foi que o contribuinte fez? Lançou na sua integralidade o ICMS proveniente dessa aquisição, de uma aquisição de bem de ativo permanente. Em vez de fazer essa divisão proporcional, ele aproveitou-se de forma integral no mês só. Daí porque se configura uma antecipação de crédito. Ele tem direito ao crédito desses bens? Tem direito ao crédito do ICMS na aquisição de bem de ativo. No entanto, ele tem prazos determinados para a apropriação desse crédito. E quando ele se apropria fora desse prazo, antecipadamente, tem-se o crédito indevido, ou o crédito aproveitado antecipadamente, antes do tempo. Razão da autuação. Do mesmo modo, é o ICMS antecipado. O ICMS antecipado é uma espécie de substituição parcial na qual o Estado cobra o ICMS e permite que haja o restabelecimento da cadeia de débito e crédito nas operações subsequentes. Não é o ICMS substituto na sua integralidade. É uma substituição parcial. Daí porque o Estado cobra uma parcela do ICMS e depois essa parcela do ICMS entra na apuração do imposto para que, com as saídas subsequentes, com a nova apuração, seja, então, compensado. Pois bem, o que foi que o contribuinte fez nesse caso também? Uma antecipação de crédito, porque a legislação estabelece que esse crédito referente ao ICMS antecipado só poderá ser creditado no prazo estabelecido.
Assim como, e aqui é só para efeito de argumentação, evidentemente, a empresa não pode se creditar do ICMS destacado na nota fiscal antes do ingresso da mercadoria no seu estabelecimento, quer seja real ou simbólico. Ele só pode se creditar do ICMS destacado na nota fiscal quando do ingresso da mercadoria no seu estabelecimento. Da mesma forma, ele só pode se creditar do ICMS antecipado após o prazo estabelecido pela legislação. A nossa legislação estabelece que o prazo para esse creditamento é no mês subsequente ao pagamento do imposto. Foi o que o contribuinte fez nesse caso, ele efetuou o aproveitamento do crédito antes da data marcada. Daí, a antecipação de crédito acusada na inicial, nessa autuação. Diante desses fatos, ou seja, da prova de que houve antecipação do crédito, quer seja no bem de ativo permanente, quer seja no ICMS antecipado, o agente efetuou o lançamento do crédito tributário por antecipação, que é uma infração prevista na nossa legislação e para a qual tem uma sanção específica. E foi assim que o agente procedeu. Feito algum ajuste, me parece que no julgamento singular houve a parcial procedência, feito um determinado ajuste quanto ao aproveitamento do crédito, mas, no mérito, foi mantido o lançamento tributário. E por tais razões é que a Procuradoria, por conta de disposição legal a respeito da matéria, que determina exatamente qual a conduta a ser adotada pelo contribuinte, a ser realizada pelo contribuinte, é que a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Só uma observação, doutor Saulo, até para acrescentar a fala do doutor Matheus, parece que também não houve o recolhimento, né, do imposto. Além do prazo citado do doutor Matheus, parece que também não houve o recolhimento do imposto. Daí, pelo menos no relato do auto, tem esse destaque. Só acrescentando mais esse ponto, doutor Matheus. E parece-me aí também, doutor Saulo, alguém aqui, doutor William, há uma diferença, parece, no cálculo do imposto devido, da multa devida, né, entre o lançamento e o valor encontrado pelo julgador singular. O processo está em discussão, senhores. Senhor presidente, bom dia a todos. O processo da pauta, o último processo da pauta, que eu sou relator, também é aproveitamento de crédito antecipado. O do conselheiro Saulo é o exercício 2014, o meu é 2015. Mas eu já vi no relato que tem algumas diferenças. Por exemplo, da questão da nulidade, eu estava até acompanhando agora aqui, conselheiro Saulo, e eu não vi onde é que ele está falando, nem na defesa não antecipada, sobre a questão que ele não registrou no RUDIFTO, registro dos documentos fiscais, os termos. Eu ouvi você falando assim, ou então foi outra coisa, passou rápido. E no meu não tem isso, eu não vi ele alegando. E tem também a questão da nulidade, ele pede nulidade, assim, no meu ele pede assim, no meu. Como é que ele diz, no meu processo? Por isso tem uma diferençazinha. Ele pede declarado nulo e afastado da multa do mesmo valor. Do mesmo valor. Na defesa, ele pede que seja improcedente, afinal, requer a improcedência do auto de infração, ele pede a improcedência do auto de infração, tornando nulo sem efeito. Aí eu não tinha visto aí, tem gente que confunde procedência com nulidade, né? Mas eu não vi, por exemplo, no meu, nada sobre o RUDIFTO, né, porque não registrou o termo. E também acompanhando o seu processo, eu não vi. Eu gostaria que os outros conselheiros estivessem acompanhando, porque eu não vi essa nulidade. Mas se o conselheiro tiver aí a página e tudo que eu possa
olhar, porque a gente volta discutir a nulidade nesse aspecto, sobre esse prisma do não dar resultado no rudícito, né? Teria que ver onde é que está, eu não encontrei. Só estou observando isso, por enquanto, senhor presidente. Sim, quanto à parcial procedência, no mérito, houve um erro. Os meses são setembro, novembro e dezembro, do processo do Conselho de Saúde, são esses 3 meses, que somando esse valor dá R$ 43.557,76, que essa penalidade que ele aplicou, o fiscal, é 50%, né, do valor do principal. Só que no auto de infração, ele cometeu esse equívoco e, em vez de colocar 43, no auto colocou 44.357. Em vez de estar 43, colocou 44. Por isso foi julgado parcial procedente. A julgadora explica isso. Ok, processo em discussão. Como foi falado pelo Dr. William, nos processos de ontem, há uma diferenciação de cada processo, a defesa e o próprio recurso. Em alguns momentos ele coloca as 2 nulidades, em alguns apenas 1 nulidade, e indaga o doutor Saulo, né, essa nulidade da ausência do termo, do registro do termo de ocorrência está presente no processo, até para que a gente possa apreciar e voltar a decidir, né? Porque a do Dr. William parece que não consta, mas não estamos apreciando o processo do Dr. William por enquanto. O processo que está em discussão é o 2018-35-37 da sua relatoria. Algum ponto a ser acrescentado? O seu som está desligado. Aí fico no aguardo de mais manifestação. Alguma discussão adicional com relação a esse processo? Acusação de antecipação de crédito, penalidade 103.2b, com a nova redação 16.258, 50% do crédito indevidamente lançado, ou antecipado, né? Não tem discussão, então, como vota o conselheiro com relação ao processo? Senhor presidente, meu voto é nos termos do parecer da assessoria processual tributária, no sentido de que seja conhecido o exame necessário, o recurso ordinário e o recurso ordinário para negar desprovimento, mantida a decisão singular de parcial procedência do auto de infração, né, com a aplicação da penalidade do artigo 123.2b da Lei 12.670. É como voto, Excelência. Pois não, doutor Saulo, só observando que há também a nulidade, né, solicitada com relação ao termo, o não registro no termo. Sim, afastando a nulidade levantada pelo contribuinte. Ok. Senhor presidente, Pois não, doutora Mônica? Ele também alega a nulidade do julgamento singular e do termo de ocorrência, né, pela não escrituração, nesse caso aqui do processo do doutor Saulo. Doutor Saulo, confirma, como falei afastando as nulidades levantadas. Afasta as nulidades levantadas e mantém o julgamento pela parcial procedência do auto de infração, aplicação da multa do artigo 123.2b. Ok, então nesse processo tem as 2 nulidades, né, do termo e do julgamento singular, não é isso? Exato. Bom, esse processo, como falado anteriormente, esses processos tiveram em discussão ontem, já foi amplamente discutido, parece que não há maiores discussões. Então, o doutor Saulo já votou, eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário, afasta as preliminares e, no mérito, a parcial procedência nos termos do julgamento singular e parecer da consultoria e também manifestação da doutora PGE. Algum voto em sentido contrário? Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece dos recursos, né, do reexame do recurso ordinário, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e, no mérito, confirma a parcial procedência nos termos do julgamento singular e também do parecer da consultoria, né, referendado pelo doutor procurador. Esta decisão para o primeiro processo da pauta.
Como foi falado pelo Dr. William, o último processo da pauta, o processo 2234/2018, auto de infração 2018-03556, também trata de crédito devido, ICMS antecipado ou antecipação de crédito, e o que vai diferenciar desse processo da relatora do Dr. Saulo é apenas o exercício. O primeiro processo foi 2014 e este processo 2015. Então, vou inverter aqui a ordem da pauta e passo a palavra ao Dr. William Falcão para o relato do processo 2234, auto de infração 2018-03556, da mesma empresa recorrente, a classe Magis Indústria, recorrido de julgamento de primeira instância, em que há aqui a indicação de procedência do feito em primeira instância também, manifestação da consultoria pela procedência do feito. Passa a palavra ao Dr. William para o relato do processo anunciado. Bom dia a todos. O ato de infração anunciado pelo presidente traz o seguinte relato. Aproveitar crédito antecipadamente. O contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS antecipado antes de efetuar seu recolhimento, conforme informações complementares em anexo. O período onde ocorreu isso foram os meses de fevereiro, são 3 notas fiscais, o período de abril de 2015, uma nota fiscal, e abril também, fevereiro, abril e maio. Aliás, em maio de 2015, uma nota fiscal. Na informação complementar, está dito dessa forma, que a fevereiro de 2015, o ICMS antecipado, registrado o ICMS antecipado, em fevereiro, mas ele só foi pago em março, e ele registrou em fevereiro. Em abril de 2015, é uma nota fiscal. O ICMS foi pago, aliás, o crédito foi em abril, dessa nota fiscal. Em abril, ele se creditou. Mas essa nota fiscal foi expedida em maio. Ele se creditou, não tinha nem a nota. A nota foi expedida em maio. E no mês de maio de 2015, é uma nota fiscal. A nota fiscal, o crédito aconteceu nesse mês, maio, e essa nota fiscal foi emitida em junho. A informação complementar tem aqui, e nos documentos comprobatórios traz as notas. Tem um pouquinho de diferença. Fevereiro, são 3 notas. Ele se creditou em fevereiro, de um ICMS que ele só pagou em maio. E os outros 2 meses, abril e maio, ele lançou o crédito do ICMS antecipado antes da nota ser emitida. É isso. Aí ele traz como sustentação da infração o artigo 60, parágrafo 9º, do decreto 24.569, que diz que somente será permitido o creditamento do imposto relativo à antecipação tributária, de que trata o artigo 767, após o seu efetivo recolhimento. Durante a fiscalização, foi expedido um termo de intimação 2017-14-608, com respectivo anexo. Está repousando nas folhas 16 e 17 dos autos, onde a agente fiscal intimou o contribuinte para justificar o ICMS antecipado. Justificar esse ICMS antecipado. A defesa alega que houve recolhimento do imposto, portanto, não causou prejuízo ao fisco. Que a multa aplicada atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, portanto, requer que seja aplicada uma multa de 10%. Ao final, ele requer improcedência, diz assim, requer improcedência do auto de infração, tornando nulo sem efeito. Nulo sem efeito. O julgamento singular foi pela procedência da ação fiscal, nos termos lançados, nos termos registrados no auto de infração. O contribuinte ingressa com recurso ordinário
E as folhas 67 e 68, a empresa alega que recolheu o valor devido por antecipação na forma da legislação e não ocasionou prejuízo ao fisco. Portanto, deve ser excluída sua responsabilidade por uma eventual infração, livrando-se da multa aplicada. Alega que a multa afeta os princípios da legalidade, aliás, da proporcionalidade e da razoabilidade. E, ao final, requer que a infração seja declarado nulo e afastada a multa no mesmo valor do tributo. A multa foi aplicada no mesmo valor do tributo. Pronto. Esse é o relato, doutor? Não, só um instante, é porque eu estou puxando o computador para abrir. No entanto, ela alega que, caso entendam pela aplicação de penalidade, né, que seja aplicada, a multa seja reduzida para o patamar de 2%. 2%. O processo subiu para a emissão do parecer na CEAPRO e a manifestação foi pela confirmação da decisão de procedência. Em si, senhor presidente, o relato é muito parecido com o anterior. Estaremos a discutir alguma. Obrigado, doutor William. Só observando, aqui não há pedido de nulidade, né? A não ser essa nulidade que confunde com o mérito, que é improcedência. Está fechado o microfone. Seu microfone está fechado. Pois é, senhor presidente, eu analisei, assim como o processo anterior foi relatado, e o que eu vi, argumentei, ele pede a improcedência para efeito de anular a auto-infração. Ok. Eu não encontrei, nem na defesa aqui, nem na impugnação, assim, falar sobre a nulidade por falta do termo. Se algum conselheiro estiver acompanhando ou tiver visto, por favor, mostra para a gente não passar. Eu não encontrei. Ok. Bom, da forma regimental, passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, sem mais delongas, depois do relato até, de certa maneira, minucioso por parte do relator, a Procuradoria entende que os argumentos que ela utilizou no processo anterior se aplicam precisamente ao mesmo processo, agora relatado pelo doutor William, razão pela qual, utilizando aqueles fundamentos manifestados anteriormente, a Procuradoria entende, nesse caso, então, pela procedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores e senhoras. Alguma discussão? Senhor presidente. Pois não, doutora. Apesar de, diferentemente dos outros processos, em que o contribuinte, na defesa, ele alega que sequer o julgador singular analisou tal, ele faz uma chamada de um modo um tanto quanto genérico, né, como se fosse pela necessidade de reformulação do julgamento singular. Tanto é que, no parecer, a parecerista, ela se detém um pouco nessa questão, dizendo que o julgador julgou de acordo com o seu entendimento e de acordo com a legislação. Então, ela faz uma observação com relação a isso. Mas ele, assim, ele não requer, ele não fala diretamente, como nos outros processos, que o julgador não analisou as questões. Então, assim, eu não sei se realmente é o caso, já que a parecerista se deteve nesse aspecto de realmente se entende como é uma nulidade suscitada ou não. Eu não entendo como uma nulidade suscitada, mas ele fala de um modo genérico e a parecerista ela se detém nesse aspecto. Segundo o relator, doutor William, não há esse pedido, né, da parte. Nós já verificamos que vários processos ele diferencia, né, os argumentos de defesa. Então, nesse processo específico, segundo o doutor William, não há esse pedido de nulidade do julgamento. Então, eu entendo que não, se não há um pedido... Certo.
não teríamos que apreciar. Mas ouvi os senhores, doutor William, que já mencionou esse fato, né? E cada processo tem a sua particularidade, como nós estamos vendo aqui, em que em alguns momentos ele pede e outros não pede a nulidade, ou às vezes até pede as duas nulidades, né? Então, para esse processo específico, segundo o relator, não consta esse pedido da parte. Mais alguma discussão, senhores? Como vota o conselheiro relator? Seu microfone está desligado. Senhor presidente, eu esqueci no relato de mostrar para os conselheiros que na informação complementar teve um pequeno equívoco. Toda informação complementar tem aquela planilha que coloca o ICMS, a multa, né? Todos têm. Nesse aqui, na verdade, se verificarem aí, vai ver que lá no total tem uma multa de 173 mil ICMS. Não é o que está se cobrando na inflação, é porque houve um equívoco. Quando preencheu aquele quadro, ele preencheu o quadro relativamente, e lá está dito, ao alta inflação 2018, 0,3,553. Quando é o 2018, 0,3556. Logo no começo, na primeira página, naquela planilha. Mas no decorrer da informação complementar, que é bastante longa, negativa, depois faz aquele acerto, sem fazer referência, mas o acerto é feito. Só isso para que alguém pode ter visto e ter notado isso aí, eu não falei. Mas isso aí não é a questão até se fosse aquele valor e estivesse cobrando só a multa bem menor de 21 mil, era melhor ainda para o contribuinte, mas não é esse não, foi um equívoco que teve. Ninguém falou sobre isso, mas eu estou, nem no julgamento, nem na recurso, mas eu estou só avisando para os conselheiros que teve isso aí, se olharem, vão verificar essa planilha lá. Mas o valor lançado no crédito tributário, na autorização, está de acordo com o levantamento feito pelo agente, não é isso? De acordo com o levantamento feito. Ok. Mais alguma discussão, senhores? Então, como vota o conselheiro relator, doutor William Falcão? Senhor presidente, ele diz que fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Entender que isso aí é uma multa confiscatória que ele está alegando. Ok. Na questão da multa confiscatória, nós afastamos, já tem até os artigos aí, tudo, para colocar na ata. Eu não estou lembrado agora qual é o artigo. Nós não temos a dizer que a multa é confiscatória. Se não me engano, é o 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614. Exatamente, 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. Pronto. E no mérito, conheço do recurso, negar provimento para confirmar a decisão proferida na primeira instância de procedência do ato de infração. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de primeira instância, afastando, né, esse argumento da parte, muda confiscatória, com fundamento no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, e no mérito, a procedência, de acordo com o julgamento e o parecer da consultoria, ratificado pelo doutor procurador do Estado em manifestação oral. Esta decisão, e vamos agora retomar a ordem dos processos. Relatoria do doutor Saulo, processo de número 2213/2018, auto de infração 2018-03540, que é recorrente classe Max, Indústria, Comércio e Serviço, recorrido pela impenitência, relatoria do doutor Saulo, e que é indicação de procedência em primeira instância, procedência também pela assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Saulo. Retornando aqui, senhoras e senhores, vamos fazer o relatório de mais um processo da pauta sobre a minha relatoria. Esse processo é o processo de número 2213/2018, auto de infração número 2018-03540, dígito 5. Segundo o auto de infração 2018-03540, dígito 5, lavrado em 20/3/2018, o contribuinte Glass Maxi Indústria, Comércio e Serviços de Vidros, LTDA, ME, foi acusado de crédito fiscal indevido, lançado e não aproveitado em razão do contribuinte se creditar indevidamente de ICMS destacado na nota fiscal de material de uso e consumo,
bem como declarou ajustes de créditos de seu registro E110 e E111, sob os códigos CE 0211, descritos como outros, não discriminados a que documentos fiscais se referiam, sendo intimado por meio de termo de intimação número 2017-14-607 e em anexo, não atendeu a intimação no período de 02 de 2014, 04 de 2014, 07 de 2014, 08 de 2014, 11 de 2014 e 12 de 2014, conforme detalhamento das informações complementares. Requer-se o pagamento de ICMS e multa no valor de R$ 69.772,77, totalizando R$ 139.345,35. Alega-se como artigos infringidos o artigo 65, 276H, 40, parágrafo 3º e 59, e parágrafo 2º do decreto 24.569/97, artigo 49, parágrafo 5º da lei 12.670, artigo 2º, parágrafo 4º do decreto 31.270, penalidade do artigo 123, inciso 2A, da Lei 12.670/96. Relato da infração: lançar crédito indevido de ICMS na hipótese do mesmo ter sido aproveitado. O contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS de mercadorias destinadas ao consumo, bem como de valores de ajuste créditos, em desacordo com a legislação, conforme informações complementares anexadas. Em defesa tempestiva, o contribuinte requereu a improcedência do auto de infração, tornando nulo e sem efeito, asseverando que não há aplicabilidade da multa no caso em apreço, bem como sua fixação teria sido em percentual indevido. Defendeu que trata de créditos fiscais decorrentes de aquisição de materiais que se consomem durante o processo produtivo. Acrescentou que as mesmas não seriam adquiridas para consumo, mas para compor o processo de industrialização dos produtos finais. Asseverou que o fisco teria que apontar especificamente quais itens não se qualificam como insumo, de modo que atuado possa exercer o direito constitucional à ampla defesa. Solicitou posterior juntada de documentos fiscais e contábeis para comprovar as alegações das impugnações. Defendeu a inaplicabilidade da multa e do percentual indevido, afirmando que ofendeu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. O julgamento de primeira instância, número 634/2019, julgou o auto de infração procedente, restando emendado da seguinte forma: crédito indevido do ICMS proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. Auto de infração julgado procedente. Decisão amparada nos dispositivos legais respectivos. Artigo 276A, parágrafo 3º, 276A do decreto 24.569, penalidade incerta no auto de infração número 123, inciso 2A, da lei 12.670. Com defesa demonstrativo dos valores, restou especificado do seguinte modo: R$ 62.672,67 centavos de ICMS, multa R$ 69.662,67, total R$ 139.34535. O interposto recurso ordinário, no qual a empresa alegou, primeiramente, que há necessidade de reforma da decisão e ilegalidade da outra infração. A multa aplicada macularia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evidenciando o efeito confiscatório. Requeriu, ao final, que fosse declarado nulo o auto de infração, bem como afastar a multa aplicada. Ou, caso intercabível, que esta seja reduzida ao patamar de 10%. Posteriormente, a empresa apensou aos autos um adendo ao recurso ordinário, requerendo que seja a fundamentação do parecer contábil acolhida, além de efetivar a juntada da documentação comprobatória do direito guerreado via CD. Pleiteou também a nulidade do auto de infração em virtude da ação fiscal não anotar no livro termo de ocorrência do contribuinte autuado o termo de encerramento, descumprindo o artigo 196, parágrafo 1. Asseverou que não foram considerados os créditos de ICMS provenientes do artigo 2º, parágrafo 4º do decreto 31.270, de todas as notas fiscais de entradas que seriam possíveis de entrada no seu para tomada do crédito interno. Reproduz os dados do parecer contábil, as folhas 89 a 92 dos autos.
Finalmente, pleiteou que fosse recebida a emenda ao recurso ordinário, sendo acolhidos a fundamentação e os pedidos nesta peça, e no parecer contábil em anexo, tornando nulo o auto de infração. Além disso, devem ser considerados todos os créditos do ICMS provenientes do artigo 2º, parágrafo 4º do decreto 31.270/13, bem como as notas fiscais esmiuçadas e acostadas do ECD, com os consequentes ajustes de créditos e ICMS normal, bem como os ajustes a créditos na apuração do ICMS referente ao ICMS antecipado. Requereu, por fim, que seja acolhida e reconhecida válida a nova apuração do ICMS apresentada nesta peça, e no parecer contábil acostado, modificando o valor da infração para R$ 15.663,74, ratificando as razões e os pedidos do recurso ordinário. Parecer da assessoria processual tributária opinou-se pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência da ação fiscal. Em resumo, diante do exposto, fica evidente pela análise das peças que compõem o processo que a empresa cometeu e está acima catalogada, nos termos do parecer, que devendo ser aplicada a penalidade do artigo 123, 2A, acumulado com o artigo 5º, inciso 1 da Lei 12.670. Senhoras e senhores, esse é o relatório. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Saulo, uma indagação, uma pergunta. Esse próximo processo da sua relatoria também trata-se de crédito indevido e fala de ajuste de crédito. Há uma semelhança com esse processo relatado pelo senhor, em termos de argumento de defesa, ou há algum fato novo, algum elemento que pode ser adicionado? Ou o senhor prefere fazer a relatoria na íntegra? Porque eu lembro, na própria informação complementar, ele fala também bem de uso e consumo e ajuste de crédito. Está desligado o seu microfone. Nos meus apontamentos, senhor presidente, inclusive tem a sugestão de aplicação da mesma penalidade. Os valores são um pouco diversos, né? Mas eu não estou constatando nenhuma peculiaridade que impusesse a apreciação em separado, né? Se os senhores não tiverem objeção, eu não vejo impedimento também de apreciá-lo conjuntamente. Só lembrando que trata-se de crédito devido, e aqui no caso específico apenas decorrente de ajustes de crédito feito pela própria empresa. E o primeiro, né, o que foi relatado, bem de uso e consumo. Passar a palavra ao doutor Matheus, e aí depois nós podemos, né, analisar mais detalhadamente, inclusive relatando, destacando os pontos. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, o princípio da não cumulatividade que vem à baila, que vem à discussão. No caso, a acusação se refere à aquisição de bens para uso e consumo, cuja apropriação só está prevista como válida para 2029, salvo engano, 2029, 2026, pela Lei Complementar 87, que foi alterada, 87/96, e o lançamento lá no livro de apuração da escrituração fiscal do contribuinte e de outros créditos. Qual a questão fundamental? Ele utiliza os mesmos argumentos de que, na nulidade, de que não foi, o termo de encerramento de fiscalização não foi anotado no livro de registro de utilização em termos de documentos fiscais, o RUDFU. Ele utiliza esse argumento. E quanto ao principal argumento que ele poderia ter utilizado, que é justificar esse aproveitamento de crédito, ele não fez. Por quê? No que se refere aos bens adquiridos para uso e consumo, ele diz, não, mas esses bens não são bens de uso e consumo, são insumos, e, portanto, os créditos são legítimos. Mas ele não traz, nos autos, nenhum elemento que comprove que, efetivamente, aqueles produtos adquiridos são insumos utilizados no seu processo industrial a justificar a apropriação do crédito. Como ele não traz
ele simplesmente só fala, ele se restringe à retórica, então não há como considerar como válido esse crédito. Da mesma forma, em relação à apropriação de créditos lançados lá na coluna Outros Créditos, em que ele fez esse lançamento, mas ele não identifica a origem desses outros créditos. Ele fez um lançamento lá na sua escrita fiscal, apropriação de crédito, outros créditos, mas não identifica de proveniente que é esse crédito. De onde a origem dele? Foi nota fiscal de aquisição? Foi um crédito que ele obteve judicialmente o direito de se apropriar? Sei lá, uma origem qualquer. Qual a origem desses créditos lançados, desses outros créditos? E ele efetivamente também não identifica. Diante desses fatos, senhor presidente, é que não teve outra alternativa por parte do julgador e também por parte da consultoria em dizer, não, o caso é de procedência da acusação. Porque o crédito, efetivamente, que foi lançado, tanto os bens de uso e consumo, quanto o crédito lançado lá na coluna Outros Créditos, livre de registro de apuração, não tem origem, então, razão pela qual o caso é de procedência na acusação. Ele apresenta um parecer contábil em que reduz ainda o valor do crédito, que seria, diz, não, mas a multa deveria ser reduzida para, acho que, 15 mil reais. 15 mil e poucos reais o crédito indevido, a sanção. Mas é uma apuração que ele fez lá no parecer, mas, mais uma vez, também sem justificar a origem dos créditos, ou sem demonstrar que, efetivamente, a apropriação do crédito são insumos. Razão pela qual a Procuradoria entende, senhor presidente, que devam ser afastadas das nulidades suscitadas e julgado procedente a acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Como foi falado anteriormente, o processo 2216, auto de infração 2018-03541, também trata de crédito indevido, decorrente de ajuste de crédito. Só observando que alguns agentes fiscais, alguns auditores, eles reúnem todas essas situações de crédito indevido e, às vezes, lançam num único auto. O auditor aqui, para cada situação, ele constituiu um auto de infração. Né? Daí a pergunta que foi feita ao conselheiro relator, doutor Saulo, de relatar, ou pelo menos apreciarmos, né, esse auto processo 2216, auto de fração 3541, se poderia também ser apreciado em conjunto. E aí eu indago aos senhores se é possível, né, se os senhores concordam, também da relatoria do doutor Saulo, é o mesmo exercício, 2014, apenas ele faz a diferenciação, são dois lançamentos, né, são dois autos lavrados. Alguma observação a ser feita, senhores? Há algum prejuízo? O doutor Matheus acabou de mencionar, né, os bens de uso e consumo e também esses ajustes de crédito, outros créditos, né, como normalmente chamamos, lançados na conta gráfica e aproveitamento do crédito do ICMS. Então, doutor Saulo, não havendo nenhuma observação, eu pediria que o senhor fizesse também um relato desse processo, 2216, auto de infração 2018-3541, e posteriormente abriremos para os debates. Então, senhor presidente, consoante da elaboração, eu passo a relatar aqui esse outro processo. Auto de infração 2018-03541, 7, lavrado em 20 de 3 de 2018, com período de apuração entre 9 de 2014 e 10 de 2014. Contribuinte Glasmax Indústria, Comércio e Serviços de Visa LTDA, foi acusado de crédito fiscal indevido lançado e não aproveitado em razão de ter lançado ICMS a crédito na FD SPED, valores de ajuste de crédito em seus registros E110 e E111, sob o código CE 0211, descrito como outros, não discriminando aqui documentos fiscais se referiam. Requer-se que o pagamento seja efetuado no valor do ICMS R$ 87.284,78, multa no valor de R$ 8.728,47, com a totalização do valor de R$ 96.013,25.
Artigos infringidos, 48, parágrafo 3º e 59, parágrafo 2º do decreto 24.569/97, acumulado com o artigo 2º, parágrafo 4º do decreto 31.270, do ano de 2013, penalidade do artigo 123, inciso 2A, acumulado com o parágrafo 5º, inciso 1 da lei 12.670. O relato da infração: lançar crédito indevido do ICMS na hipótese do mesmo não ter sido aproveitado. O contribuinte, no decorrer do exercício fiscal fiscalizado, se creditou de valores referentes a ajustes de créditos em acordo com a legislação, conforme informações complementares em anexo a este auto de infração. Em defesa tempestiva, o contribuinte requereu a improcedência do auto de infração, tornando nulo e sem efeito, asseverando que não há aplicabilidade da multa do caso em apreço, bem como sua fixação teria sido em percentual indevido. Defendeu que trata de créditos fiscais decorrentes de aquisições de materiais que se consomem durante o processo produtivo. Acrescentou que as mesmas não seriam adquiridas para consumo, mas para compor o processo de industrialização nos produtos finais. Asseverou que o fisco teria que apontar especificamente quais itens não se classificam como insumos, de modo que o autuado possa exercer o direito constitucional para a defesa. Solicitou a posterior juntada de documentos fiscais e contábeis para comprovar as alegações da impugnação, na aplicabilidade da multa e do percentual indevido, afirmando que ofendeu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pleiteou a improcedência do auto de infração. Julgamento de primeira instância julgou o auto de infração procedente e possui a seguinte ementa: crédito indevido de ICMS, proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. Auto de infração julgado procedente, decisão amparada nos dispositivos legais do artigo 276-A, parágrafo 3º, e 276-H, do decreto 24.569. Penalidade incerta no auto de infração, 123, inciso 2A, da lei 12.670. Foi interposto recurso ordinário, na qual a empresa alegou primeiramente que há necessidade de reforma da decisão e da ilegalidade do auto de infração. A multa aplicada macularia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ficaria evidenciado seu efeito confiscatório, requereu ao final que fosse declarado nulo o auto de infração, bem como a multa aplicada. Ou, caso entenda cabível, que esta fosse reduzida ao percentual de 10%. Posteriormente, a empresa prestou os autos um adendo ao recurso ordinário, requerendo que seja fundamentação do parecer contábil acolhido, além de efetivar a juntada da procuração da documentação comprobatória via CD. Pleiteou a nulidade do auto de infração em virtude da ação fiscal não anotar no livro de ocorrência do contribuinte o termo de encerramento, descumprindo o artigo 96, parágrafo 1 do CTN. Asseverou que não foram considerados os créditos do ICMS provenientes do artigo 2º, parágrafo 4º, do decreto 31.270, de todas as notas fiscais de entradas que seriam passíveis de tomada de crédito interno. Reproduziu os dados do parecer contábil das folhas 80 e 83 dos autos. Finalmente, pleiteou que fosse recebida a emenda ao recurso ordinário, sendo acolhida a fundamentação e os pedidos nesta peça, no parecer contábil em anexo, tornando nulo o auto de infração. Além disso, devendo ser considerados todos os créditos do ICMS provenientes do artigo 2º, parágrafo 4º do decreto 31.270, bem como as notas fiscais administradas e acostadas via CD, com as consequentes ajustes de créditos e ICMS normal, bem como os ajustes a créditos na apuração do ICMS referente ao ICMS antecipado. Querer que seja acolhida e reconhecida válida a nova apuração de ICMS apresentada nesta peça, e no parecer contábil acostado, modificando o valor do auto para R$ 68.472,21, retificando as razões, ratificando e os pedidos do recurso ordinário. Parecer da assessoria processual tributária, opinou-se pelo conhecimento do recurso, para negar-lhe provimento, para que seja mantida a decisão singular de procedência da ação fiscal. É esse o relatório, Excelência. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, doutor Matheus, quer tecer algum comentário adicional? Não, senhor presidente, só ratificar a manifestação anterior, no sentido de que os fundamentos são os mesmos, os argumentos são os mesmos, quanto à não cumulatividade do ICMS, razão pela qual a Procuradoria também, nesse auto, se manifesta pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão singular. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processos em discussão, né? O primeiro processo trata-se de crédito devido, bem de uso e consumo, e o segundo processo, relatado ao doutor Saulo, crédito devido, outros créditos ou ajustes
Doutor Pierre quer se manifestar com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu queria, na realidade, confessar que eu não me atentei no primeiro processo. No primeiro processo, eu gostaria que o relator me explicasse se houve cobrança de ICMS também no primeiro processo. Que eu me apercebi disso, ou se foi apenas a multa. Qual o processo, doutor? O primeiro daquele relator. O primeiro da... 13. O primeiro processo que ele relatou agora. Nós estamos julgando dois em conjuntos? Ok, o 2213. Perfeito. 2213. Tem cobrança de ICMS também? Em ambos os processos, doutor Pierre, há cobrança de ICMS e multa. Né? O valor principal e da multa. Me chamou a atenção que o contribuinte fala em outros créditos que ele possui. Confessando a minha ignorância, eu gostaria de perguntar à Procuradoria, aos conselheiros mais tarimbados na questão, se o fiscal, quando ele percebe o crédito indevido, ele aplica sobre ele logo o ICMS, ou se ele joga na conta gráfica e refaz a conta gráfica. Senhor presidente? Desculpe, eu estava com o microfone desligado. Com a palavra, doutor Matheus. Muito interessante a pergunta formulada pelo doutor Pierre. Se a cobrança do imposto está sendo realizada, se o contribuinte... Porque o raciocínio lógico é simples até. Se o contribuinte, aliás, nós falamos sobre isso ontem, se o contribuinte efetuou a apuração do imposto, veja como é interessante, se ele efetuou a apuração do imposto e declarou o imposto devido, é evidente que a cobrança do ICMS no auto de infração caracteriza a cobrança em duplicidade, o bis idem. Não seria possível cobrar ICMS. Mas há algum detalhe que é muito interessante nesse caso. Primeiro, poderia se verificar, quanto à cobrança do ICMS, se houve ou não aproveitamento do crédito, ou seja, se o ICMS, se aquele crédito que foi lançado na escrita fiscal, estamos falando de outros créditos, se ele repercutiu no recolhimento do imposto. Ora, quando é que nós sabemos se houve repercussão no imposto? Quando o contribuinte tem um débito apurado. É evidente, se o saldo credor dele, se o saldo na conta gráfica dele, ao final da apuração, é um saldo credor, é claro que, nesse caso, não tem ICMS a recolher. Estamos falando de outros créditos. Então, em tese, se ele lançou aquele crédito indevido, mas não efetivamente utilizou, é só o crédito indevido, é só a apropriação em si, aí não tem cobrança do ICMS, porque esse crédito aproveitado não repercutiu no recolhimento do ICMS. Não é o caso, já digo, porque em ambas as situações aí nós verificamos que, tanto no relato feito pelo doutor Saulo, quanto acho que do doutor Willis também, que havia débito do imposto a recolher. Em nenhum período foi apresentado saldo credor, o que poderia, nesse caso, afastar a cobrança, se houver saldo credor, afastar a cobrança do ICMS. Não é o caso. Esse é um ponto. O segundo ponto é quanto ao ICMS antecipado. O que é que o agente fiscal fez? Lançou a cobrança do ICMS antecipado, que deveria o contribuinte ter lançado na sua escrita fiscal. Mas o que foi que o contribuinte fez? Ele lançou como crédito, mas não efetuou o pagamento. Ou seja, ele lançou como crédito fiscal, mas não efetuou o pagamento. Daí a acusação não foi crédito indevido, foi antecipação de crédito, que são situações diferentes. Ora, se ele lançou e não recolheu o imposto, porque no caso do antecipado, ele não entra
e esse detalhe é importante, ele não entra na apuração regular do contribuinte. Ele efetua o recolhimento do ICMS antecipado em um documento de arrecadação à parte. Por quê? Porque o débito do antecipado não entra na apuração normal para fazer a apuração e recolher depois. Não, não entra. Daí porque a possibilidade de estar ocorrendo um bis in idem inexiste também no caso do crédito antecipado do ICMS. Por quê? Porque esse débito do imposto não entra na apuração regular. Ele sempre é recolhido à parte. Aí, depois que ele é recolhido, é que ele é lançado a crédito. Certamente deve ter sido gerado o débito, mas ele não recolheu. Certamente lá no sistema, ou ele, quando recebeu essa mercadoria, pode até ter gerado o documento de arrecadação, tal, mas ele não recolheu. Daí porque foi efetuado o lançamento. Então, essa cobrança que está sendo realizada não implica em bis in idem também. Por quê? Porque o ICMS antecipado, repito, não entra na apuração. A não ser quando ele paga e vai se creditar. Então, por essa razão é que a cobrança do ICMS, em ambos os casos aí, é válida, está correta. É isso. Pierre, com a palavra. Você pediu a palavra, doutor Pierre? Pedi. Doutor Matheus, na realidade eu não me referi à questão do antecipado, se esses dois últimos, que é a questão de uso e consumo. Me chamou a atenção que o relator, em algumas vezes, falou, e de acordo com o relato, ICMS não aproveitado. 2 vezes eu reparei que no relato diz a fiscalização, eu peço desculpas que eu não estou tendo acesso aqui ao processo no momento, mas diz a fiscalização que o ICMS não foi aproveitado. Né? Então, por isso que eu fiquei com a dúvida. Olha, se o ICMS não foi aproveitado, não teria ICMS a ser pago. Por isso que eu fiz a pergunta. Nestes 2 casos aqui, não estou falando do antecipado, nestes 2 casos aqui, ele simplesmente pegou o crédito dele e jogou o ICMS em cima, ou ele jogou na conta gráfica e refez? Porque o procedimento correto é jogar na conta gráfica e refazer, de todo jeito, certo? Esse seria o procedimento correto, embora seja lógico que se ele pagou o ICMS, o resultado será o mesmo. Mas me chamou a atenção que o relator, por 2 ocasiões, falou que o ICMS foi escriturado, mas não foi aproveitado. Ora, se ele não tivesse sido aproveitado, nós temos 2 repercussões. Primeiro, se ele não foi aproveitado, jogando na conta gráfica, tirando da conta gráfica que não foi aproveitado, também não teria ICMS. Segundo, a multa aplicada é sobre o valor do crédito indevidamente aproveitado. Se ele não foi aproveitado, não teria essa multa. Então, esta é a minha dúvida. Isto é o que eu confesso, que eu não estou muito familiarizado, e confesso que me suscita esse tipo de dúvida. Né? Eu estou enganado, e o contribuinte aproveitou esse crédito, colocou na conta gráfica e aproveitou, ou alguma coisa no relato da infração pelo fiscal, que ele diz que o crédito não foi aproveitado. Se ele não foi aproveitado, se ele joga ICMS direto, não existe esse ICMS. Então, eu gostaria de esclarecimento desta dúvida. Doutor Pierre, doutor solicitou aqui a palavra, talvez esclareça esse ponto aqui para... Qual a palavra, doutor William? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo até que deva ser analisado de forma diferente. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Quem estiver acompanhando, o processo 22.13 de 2018, o processo está na pauta, o segundo, mas é o terceiro em julgamento, do auto de infração 2018-03-1540, o período que está sendo reclamado é fevereiro, abril, prestem atenção, vamos lá, fevereiro, abril, julho, agosto, novembro e dezembro. São esses os períodos que tem lá o demonstrativo. O processo seguinte, o auto de infração 22.16 de 2018, só está atacando os períodos de setembro e outubro do mesmo ano. Vejam bem,
Por que, aí fica na cabeça, por que não fez tudo no alto só? Né? A parte aqui 2014, a segunda parte de setembro de 2014. Vou dizer. O primeiro processo, que vai de fevereiro a dezembro, excetuando o setembro e o outubro, o fevereiro e o abril está cobrando crédito indevido de ICMS consumo. Consumo, ó. Crédito ICMS consumo, está na notificação, e valores, ajustes de crédito. Então, fevereiro e abril, consumo, valor bem pequenininho, R$ 135, bem pouquinho. Julho, agosto, novembro e dezembro é aquela questão dos ajustes de crédito, ou seja, fez os ajustes de crédito, mas não apresentou a documentação para o fiscal dizendo a origem daquele crédito. De onde foi que eu fiz esse ajuste, lancei esse crédito, de onde foi esse crédito, certo? Pronto, esse daí é o processo, segundo processo da pauta, que a acusação está lá na função crédito ICMS de consumo e valores de ajuste de crédito. O processo em pauta, que o conselheiro Pierre está tendo, que o relator falou, não aproveitou, sim, voltando ao primeiro. E lá ele fez a planilha e mostrou que teve saldo devedor nesse período. Pronto, teve saldo devedor nesse período. Saldo devedor foi que ele aplicou a penalidade, o ICMS todo e a penalidade integral, certo? No segundo processo, vamos para o segundo processo. Crédito de valores relativo a ajuste de crédito. Aqui só são ajustes de crédito no mês de setembro e outubro. Não vi nada de consumo. Só os ajustes de crédito que não apresentou a documentação. Em desacordo com a legislação. Setembro e outubro. Por que foi que ele fez separado, conselheiro Pierre? O setembro e outubro e não tal qual o primeiro processo, porque tem um diferencial. Aqui ele já verificou desde o primeiro processo, quando fez a planilha, que em setembro e outubro apresentou saldo credor e não devedor. E quando apresenta o saldo credor, a multa é diferenciada. A multa vai para o parágrafo 5º, inciso 1, do artigo 123 da Lei 12.670/96, que é apenas 10%. Por isso que fez diferente. Se verificar esse auto, por último, foi relatado, o principal é 87.284,78 e a multa é 10%, 8.728,47. E por que é que ele cobrou o ICMS? Tem esse questionamento, mas o parágrafo 5º diz dessa forma: as penalidades previstas na linha E do inciso 2 do caput deste artigo, observe o seguinte: se o crédito não tiver sido aproveitado, a multa será reduzida para 10% do valor do crédito registrado, sem prejuízo da realização do estorno pelo contribuinte. O que é que... Eu já estou até entrando na questão. Uma questão que sempre teve no CONAT, mas é assim, o contribuinte lançou, mas aquele crédito não tinha que estornar. Mas nunca foi feito isso, negócio de estorno. O que é que faz? Cobra o ICMS dele, aplica a multa de 10%, e ele fica com o crédito dele. Porque não existe essa prática, não conheço, o doutor Matheus já foi da Fazenda há muito tempo atrás, se tem isso. A prática é essa, cobra o ICMS, porque diz, sem prejuízo do estorno, inciso 5º, mas cobra-se o ICMS, a multa de 10%. É isso que é feito. Obrigado, William. Doutor Pierre, percebe-se aqui que essa análise foi feita pelo agente, né? Mas com uma palavra. Correto. O doutor William realmente tirou uma dúvida. Mas aí vem uma segunda pergunta, que é a mesma pergunta que eu fiz. Ele tinha, nesse período aqui, saldo credor, certo? Eliminando-se esses créditos e devidamente aproveitado, ele fica com saldo devedor e de quanto? É isso que eu quero perguntar. O fiscal, ele jogou na conta gráfica e refez os cálculos, ou ele simplesmente pegou o crédito devido e apurou o ICMS em cima? Porque como ele tinha saldo credor, o correto é entrar na conta gráfica, retirar esses créditos que, se tiverem sido aproveitados, porque pelo que eu entendi, ele não foi aproveitado. Então, se ele não tivesse sido aproveitado, certo? Ele não está na conta gráfica, ele só foi escriturado. Então, não caberia cobrança de ICMS, porque não resta cobrança de ICMS quando se retira esse crédito, porque não tem nem de onde retirar. Então, tem duas hipóteses. Ou ele não foi aproveitado, não compôs a conta gráfica,
Então, tanto faz a existência dele ou não para efeito de cobrança de ICMS, não vai ter. Ou o fiscal vê que ele aproveitou o ICMS, recompõe a conta gráfica e vê o ICMS restante. Ele não pode pegar o crédito indevidamente aproveitado, se tiver sido aproveitado, né? E jogar o ICMS normal. Ele tem que jogar lá na conta gráfica, porque ele tem outros créditos. Então, pode ser que, mesmo se glosando esses créditos, ainda dá um resto de imposto a ser pago. É isso que eu quero saber. Primeiro, esse crédito indevido de setembro e outubro, ele compôs a conta gráfica do contribuinte? Ele foi aproveitado? Pelo que eu estou vendo da própria penalidade, não. Se não foi, não tem ICMS sobre ele. Ele não foi aproveitado e mesmo que você tire, não vai restar ICMS a pagar. Segundo, se ele foi aproveitado, a fiscalização agiu de forma correta, jogou na conta gráfica e viu se tinha ICMS restante, se ela também não tiver feito isso, está errada a apuração do ICMS. Doutor Pierre, pela explicação do doutor William, fevereiro, abril, julho, agosto, novembro e dezembro, tinha saldo devedor, né? Seu som está desligado. Me refiro só a setembro e outubro, que é o segundo alto, a terceiro alto da pauta. Tá, então, no caso específico, primeiro processo, o agente fiscal verificou que tinha saldo devedor e lançou o imposto e a multa no mesmo, uma vez o valor do imposto. Saldo credor, nesse caso aqui, o doutor William já me verificou, que neste caso o contribuinte tinha saldo credor. E o relato diz que esse crédito não foi aproveitado. Vamos tentar, talvez no momento agora, apesar de ter semelhança, existem essas particularidades de cada processo, né? Então, o segundo processo da pauta, o 22.13/2018, que trata de crédito devido, bem de uso e consumo, pela informação trazida pelo Dr. William, fevereiro, abril, julho, agosto, novembro e dezembro, a cobrança do imposto e a multa de uma vez o valor do imposto. Por quê? O crédito foi aproveitado, pelo menos a informação que consta aí, né? O segundo processo, em que os períodos de setembro e outubro, a informação de que não foi aproveitado o imposto, saldo credor, no caso, saldo credor, e foi cobrada a multa de 10%, segundo a legislação. Ok? Processo em discussão, doutora Helena. Não, senhor presidente, essas colocações feitas pelo doutor Pierre são bastante pertinentes. Realmente, existe essa questão a ser analisada. Mas, assim, eu só vejo, doutor Pierre, uma forma de esclarecer essas colocações bastante bem pontuadas pelo senhor, que seria encaminhando para uma perícia, mas, ao mesmo tempo, refazer toda a conta gráfica para analisar se esse ICMS foi importante, seria basicamente ter que fazer todo o processo da ação fiscal. Só há essa forma de se analisar. E aí eu vejo, assim, só há essa forma de se analisar por meio de uma perícia, mas, ao mesmo tempo, remeter esse processo para uma perícia seria refazer toda a ação fiscal, o que inviabilizaria totalmente esse feito, entendeu? Então, assim, eu não... Embora entenda pertinente essas colocações, eu não vejo como, nesse momento, a gente sanear por meio de uma perícia sem fazer todo o levantamento novamente. Senhor presidente. Pois não, doutor. A agente fiscal, ela fez a planilha. É porque não dá para ver que fica aquela barra preta, mas o conselheiro de saúde, se tiver o processo desculpa, aí vai dar para ler. Mas ela fez toda a planilha de janeiro a dezembro. Aí veio janeiro, no final, saldo devedor. Fevereiro, aí quando chegou outubro, saldo credor, 10.197,90. Outubro, saldo credor, 22,52. Por isso que ela fez autos diferentes. O auto de inflação, o segundo auto de inflação, que foi o 2018-03-540, deixou fora o mês de outubro e novembro, embora que seja sobre ajuste de crédito, mas deixou fora. E fez o
o terceiro auto da pauta, que é o 2018-03-541, cobrando setembro e outubro, porque a penalidade ela aplicou diferente, por conta do inciso 5º, quando diz que se o crédito não tiver sido aproveitado, a multa será reduzida para 10% do valor do crédito registrado, sem prejuízo da realização do estorno pelo contribuinte, que é outra coisa que para ser analisada. Doutor Pierre, com a palavra. Pela explicação do doutor Matheus, ou do doutor William, certo? Pelo que diz a fiscalização, não há ICMS a ser cobrado nesse auto de infração referente a setembro e outubro. O crédito indevidamente anotado, ele não foi aproveitado, não influenciou na conta gráfica. Tanto é que na planilha do fiscal, há um saldo credor. Então, que ICMS é esse que está cobrando o auto? Esse ICMS é indevido. Então, eu entendo que, neste caso aqui, o primeiro caso seria uma autuação totalmente procedente, mas nesse segundo caso aqui, a autuação ela é parcialmente procedente. Ela cabe à multa aplicada pelo fiscal, que ele aplicou de forma diferenciada do primeiro caso, mas não cabe cobrança de ICMS. Não tem ICMS sobre esse caso, sobre esse caso. Doutor Matheus, quer fazer algumas considerações com relação, e esclarecendo, doutora Helena, as folhas 32 dos autos, há uma planilha em que é refeita toda a conta gráfica do contribuinte, do dia de janeiro a dezembro de 2014, destacando os pontos aqui já pelo doutor William, né? Somente os setembro e outubro que não consta, não foi aproveitado, né, o crédito. Então, entendo que não haveria necessidade, pelo menos pelo caderno de provas, de uma perícia, mas os senhores que têm a decisão, né, de julgar e apreciar o que está sendo aqui discutido. Doutor Matheus, quer fazer algumas considerações? Senhor presidente, se aquela manifestação que eu fiz anteriormente não muda, o fato é que, havendo saldo credor na escrita fiscal do contribuinte, o crédito que foi lançado indevidamente não gerou, pelo menos em tese, não gerou a redução do valor do ICMS. E, portanto, o que se cobraria nesse caso, se não houve redução no recolhimento do ICMS, a cobrança a ser feita é só de multa. Não vai cobrar ICMS quando o ICMS não deixou de ser recolhido. Então, em relação a esses 2 meses apontados pelo doutor Pierre, muito atento até, em que o saldo é credor, em relação a esses 2 meses, o ICMS deve ser, então, excluído. Então, haveria, nessa hipótese aí, a redução do valor do ICMS, excluindo essa cobrança dos 2 meses, que está sendo feito, dos 2 meses apontados, permanecendo o restante. Seria, então, a parcial procedência, e não a procedência como a manifestação feita anteriormente. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Senhores, mais alguma discussão? Então, ouvi aqui, então, o doutor Saulo, com relação ao processo 2213, auto de infração 2018-3540, nesse caso, pela planilha que consta no processo, pelas observações do doutor William Falcão, houve sim um aproveitamento de crédito, né, nos meses de fevereiro, abril, julho, agosto, novembro e dezembro, daí está sendo cobrado o imposto e a multa, conforme a penalidade 103.2A. Eu pergunto ao conselheiro relator como vota. Nesse caso, a planilha indica que houve sim um aproveitamento do crédito na sua totalidade. Senhor presidente, eu sigo aqui o parecer da assessoria processual tributária, afastando nulidades e mantendo a procedência da ação fiscal, com a aplicação da multa do 123.2A. Ok. Lembrando, senhores, que aqui nesse processo, a nulidade é a ausência do termo de encerramento, né, que também fala da uma multa desproporcional, o caráter confiscatório. Só para apreciação dos senhores, quando ele fala quais os itens como consumo, ele alega um cerceamento nesse caso, doutor Matheus, ou é apenas um argumento que não tem
que na defesa ele fala que o contribuinte não, ou, aliás, o autuante não indicou os itens que foram para o consumo porque ele alega que trata de bem de uso na produção. Poderíamos entender como um cessamento do direito de defesa e apreciaríamos? Não, senhor presidente, eu entendi esse argumento do contribuinte, em que ele, do recorrente, que ele diz, olha, mas o agente fiscal não indicou os itens. Ora, mas não indicou, está na nota fiscal os itens, o produto está na nota fiscal. Então, daí a razão pela qual não há que se falar em cessamento do direito de defesa, porque é a própria nota fiscal indicada onde está contido os itens. Aí não há esse argumento dele, ainda que fosse cerceamento ao direito de defesa, não corresponde à realidade. Por quê? Porque o agente fiscal juntou a nota fiscal indicando, e na nota fiscal está indicado quais são os itens, é só o contribuinte olhar. Perfeito. Então, para esclarecimento é apenas a nulidade, que é afastada por ausência do registro no termo, e com relação ao mérito, a procedência do feito. Processo, já manifestação do relator. Algum voto em sentido contrário, senhores? Doutor William Falcão, doutora Mônica, presentes? Presente, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime para o processo 22.3/2018, auto de infração 2018-3540, conhece do recurso, nega provimento, afasta a preliminar de nulidade por ausência do registro no termo de ocorrência e, no mérito, a procedência de acordo com o julgamento singular e o parecer da doutora PGR. O processo seguinte, o 2216/2018, auto de infração 2018-3541, também da relatoria do doutor Saulo, trata-se de crédito devido, entretanto, relacionado a outros créditos, o ajuste que foram feitos pelo contribuinte. Nas discussões, verificou-se que os meses de setembro e outubro de 2014 não houve aproveitamento do crédito. A sugestão, a indicação aqui da doutora Procuradoria é que, neste caso, apenas a cobrança da multa, uma vez que não houve aproveitamento do crédito. Há alguma discussão adicional, senhores, com relação a esse processo? Passa, então, ao voto do conselheiro relator, doutor Saulo. Senhor presidente, semelhante ao processo anterior, eu também me manifesto aqui nos termos da assessoria processual tributária, afastando as nulidades, negando provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a procedência da ação fiscal, com a aplicação da penalidade do 123/2A. A única diferença, doutor Saulo, é que o procurador, em manifestação oral, ele sugere que a exclusão da cobrança do imposto, do ICMS, diferentemente do que está no parecer. Considerando que o mês de setembro e outubro não houve aproveitamento de crédito, apenas teria a penalidade de 10% do valor desse imposto. Presidente, a questão de ordem também não é o 123/2A, é outro artigo, a penalidade do auto. Ok. Senhor presidente, já votou a nulidade, mas essa questão do aproveitou integral, não aproveitou, o mês de setembro, o valor que foi lançado como indevido é de 43 mil. No mês de outubro, 44 mil. A fiscal refez a conta a apuração, e no mês de setembro ficou com saldo credor de 10 mil, e no mês de outubro de 22 mil. Aí tem a questão, foi aproveitado integralmente ou não, ou aproveitado parcialmente? Está lá no parágrafo 5º. É isso, parágrafo 5º, aproveitado total ou parcialmente. Se o crédito não tiver sido aproveitado, a multa será reduzida para 10%. O crédito que foi aproveitado, o crédito é 43, ficou com saldo credor de 10. O outro crédito que lançou está cobrando 82, são 2 meses. Setembro, o outro é 44, dá 87 mil e alguma coisa. O saldo credor de setembro é 10 e depois 22. O inciso 2 diz assim, se o crédito tiver sido parcialmente aproveitado, a multa será integral.
mas somente incidirá sobre a parcela efetivamente utilizada, e pode ser que isso exigirá. Aí vem lá, o pagamento do CMS, que deixou de ser recolhido em razão do aproveitamento. Eu, sinceramente, senhor doutor nessa questão aí, eu estou meio confuso aí do aproveitamento. Vamos lá, eu vou revisar. Setembro, o valor do crédito é 43 mil, está dizendo lá. Em outubro, é 44 mil. Fez a conta, e o saldo credor em setembro de 10 mil e o saldo devedor de 22 mil. A praxe no CONAT que eu vi, eu não conheço diferente, é que se aproveitou integral, cobra o ICMS todo e a multa. Aquela multa lá que é sendo o valor do imposto, não estou lembrado. A gente já julgou isso aí. Se não tiver sido aproveitado, a multa vai para 10%, que foi o que a fiscal cobrou, mas se cobra o imposto. Porque se não cobrar esse imposto agora, cobrar só essa multazinha, vamos dizer, cobrou uma multa de 10 mil, era 100 mil o crédito. A multa é 10 mil, você cobrou a multa de 10 mil, e ele fica com o crédito bonitinho dele lá. Aquele crédito mais cedo ou mais tarde vai ser aproveitado. E aí? Ah, não, é porque está dizendo sem prejuízo do estorno, mas sem prejuízo do estorno, é que se entende que pode mandar ele estornar, e se ele, caso não quiser estornar, faz o auto. Tem essa questão no CONAT. Acho que você sabe disso, senhor presidente. Me permita aí, senhor presidente, fazer uma consideração a respeito desse assunto. Não, doutor Matheus. Veja, a questão do aproveitamento parcial só seria possível ser considerada se tivesse resultado no débito do imposto. O saldo devedor ainda, e aí esse saldo devedor seria, sei lá, de R$ 3,00, R$ 10,00. Aí sim, aí teria que se verificar qual foi a proporção de aproveitamento. Ora, mas quando ao final da apuração dá saldo credor, aí significa que não houve, quer dizer, mesmo utilizando o crédito na sua totalidade, ainda assim permaneceu o saldo credor, significa que o imposto não foi aproveitado. É uma questão lógica. Só que se falar em aproveitamento do crédito, quando o resultado dá saldo devedor, e quando o resultado aí deu saldo credor. Se deu saldo credor, essas considerações de que pode ter sido aproveitado parcialmente não se aplica. Então, só há de se aplicar a consideração de aproveitamento parcial, ou aplicação parcial, aproveitamento efetivo do crédito, quando a conta final dá saldo devedor. E como muito bem apontado, inclusive, pelo doutor William, em ambos os casos aí, a conta final foi saldo credor, então não foi aproveitado. É só isso, senhor presidente. Doutor Pierre, quer fazer alguma consideração adicional? Doutor Pierre. Sim, senhor presidente, apenas para esclarecer que essa questão parcialmente ou não, a própria fiscalização, ela já diz isso quando ela aplica a penalidade específica ao caso de não aproveitado. Então, não temos que discutir a questão do 2D e tal, porque seria um reformate impede. Então, não vamos agravar a multa. A multa aplicada pelo fiscal já foi de 10%. Isso aí eu não discuto, certo? Ah, mas fica o crédito lá e tal. Olha, nós estamos falando de fatos de 2014. O que aconteceu lá, o contribuinte não vai mais rever, não. Já foi objeto de fiscalização, ele não vai ficar com o crédito lá bonitinho para ser aproveitado de novo e tal. Não tem isso. Então, eu mantenho o meu entendimento, eu chamei a atenção da multa só porque o doutor Saulo falou pela manutenção do 123.2A, só que o fiscal aplicou outra, era só para chamar a atenção. Então, tanto faz essa questão da penalidade. Aplicou 2A, doutor? Foi não. Aplicou 2A combinado com o parágrafo 5º, né, que tem esse... No primeiro, né, o segundo ele aplicou esse? É o 2A combinado com o parágrafo 5º, que reduz para 10%. Desculpe, então. Então, ele aplicou o combinado parágrafo 10%. Doutor William, doutor Saulo, só para esclarecer aqui, senhor presidente, eu gostaria que o doutor Matheus repetisse aí qual foi a conclusão do parecer da PGE. Não acolheu o parecer da assessoria processual tributária? Não. Qual foi o... Eu acolhi parcialmente, porque, nesse caso, o parecer está correto, tal, mas, em relação ao ICMS, ele deve ser excluído a cobrança do ICMS relativo aos meses aí apontados, que são os meses de setembro e
Outubro. É isso. São só esses 2 meses aí que deve ser feita a retirada do ICMS proporcionalmente. Acho que se identifica na planilha, aí se identifica esse valor perfeitamente, qual é o valor. No resto, mantém a manifestação da consultoria. Não muda nada. É só uma redução do valor do ICMS que está sendo cobrado nesse processo. Só isso. O doutor também se manifestou pela aplicação da penalidade do 123. Sim, a mesma penalidade que está aí. Então, eu sigo, doutor presidente, o parecer do doutor Matheus, afastando as nulidades e mantendo alto, mas parcialmente, né? Afastando a cobrança do ICMS e mantendo a penalidade 123.2A. Ok, doutor. Senhores, algum voto contrário, divergente do que anunciado pelo relator? O presidente vai constar 123.2A, combinado com o parágrafo 5º, né? Ok. Como vai... Não há uma... Eu vou colher o voto dos senhores. Doutor William está presente? Doutor Saulo já anunciou o seu voto. Conhece do recurso, afasta a preliminar de nulidade suscitada, a não anotação do livro no termo de encerramento, e com relação ao mérito, aplica a penalidade 103.2A, combinado com o parágrafo 5º, ou seja, somente a multa de acordo com a manifestação oral da douta Procuradoria, divergindo da consultoria do parecer, porque há cobrança do imposto naquele caso específico. Pela ordem, doutor Pierre, como vota? Com o relator, presidente. Doutor William Falcão. Doutor William Falcão. Ok, senhor presidente. Como vota? Senhor presidente, eu vou discordar. Ok. Eu vou conforme o julgamento. De acordo com o parecer. Da consultoria. Perfeito. Doutora Helena? Eu vou acompanhar o voto divergente aí do doutor William. Doutora Helena? Também de acordo com o parecer da consultoria. Doutora Mônica? Com o primeiro divergente, senhor presidente. Doutora Mônica. Doutor Pedro? Com o relator, presidente. Ocorreu empate, o voto acompanha também o relator de acordo com a manifestação oral da douta PGE. Esta decisão, por voto de desempate, né, a parcial procedência com a exclusão do imposto, considerando que nos autos há indicação de que não houve aproveitamento do ICMS. Senhores, solicito 5 minutos de intervalo, né? As nulidades já foram retiradas e, com relação ao mérito, a parcial procedência, menos do ICMS. 5 minutos.